Olá, eu sou o Ricardo Steinmetz, analista da Embrapa, Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina, e venho aqui apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre os biodigestores. A nossa ideia aqui é conversar rapidamente, mostrando o conceito do biodigestor e algumas opções de modelos de biodigestores que temos utilizado nas granjas, principalmente, né, onde nós temos produção animal. Antes da gente entrar na situação dos biodigestores, a gente precisa falar um pouquinho do que é o biogás. O biogás, basicamente, ele é um gás produzido de uma atividade biológica em condições anaeróbias, ou seja, condições que a gente tem ausência de oxigênio. Então, por isso, o biodigestor ele tem que ser um ambiente fechado, né? Um tanque, geralmente, onde ele é coberto com uma lona, algum outro tipo de material, para evitar a entrada de oxigênio, para que os micro-organismos que vão produzir o biogás, eles vão decompor a matéria orgânica e produzir o biogás. E o que é esse biogás que é produzido? Então, a gente tem, principalmente na composição do biogás, a grande maioria dele é o gás metano, CH4, que é o nosso combustível, é onde nós temos um interesse energético, porque ele, então, ele pode ser queimado e transformado em outros tipos de energia. Ele pode ser transformado em energia elétrica, em energia mecânica ou energia na forma de calor também. Além disso, no biogás, a gente também tem uma determinada fração aí, que vocês veem aqui como um laranja, né, como o CO2, que é o dióxido de carbono, que também é um produto da respiração anaeróbia, né, e ele pode ser também aproveitado do biogás. Quando nós temos biogás em grandes quantidades, ele também pode ser aproveitado. Uma das possibilidades é, por exemplo, ser utilizado como fluido refrigerante. E, além disso, nós temos também no biogás outros gases, como o hidrogênio, que ele também tem poder energético, mas outros gases como o gás sulfídrico, a amônia e vapor d'água, por exemplo, é normal nós encontrarmos na composição desse gás. O que é importante? É importante que quando a gente for utilizar esse gás, alguns dos componentes, como, por exemplo, o gás sulfídrico e a umidade, são componentes que são interessantes você remover antes de utilizar esse gás numa caldeira ou num grupo gerador, ou mesmo poder purificar esse gás para chegar à condição de biometano, que é um gás onde a gente tem geralmente mais de 90% de metano na composição, e aí ele pode ser utilizado como um combustível veicular na substituição do gás natural. É uma das opções. Aqui eu trago uma expectativa de equivalências que nós temos entre os diferentes combustíveis com relação ao biogás. Então, nós temos aí que mais ou menos 1 metro cúbico de biogás, ele equivale aí a quase 0,7 litros de diesel, 0,8 de gasolina, 1,4 quilos de carvão, mais ou menos, equivale a mais ou menos 1,5 kg de lenha, né? Então, e pode gerar aí 6,5 kWh de eletricidade. Tá? Então, são as formas, por exemplo, de conversão que nós temos, as possibilidades de conversão com relação ao biogás, considerando um biogás aí com aproximadamente 60% de metano. E da onde vem esse biogás? O biogás ele vem dos nossos resíduos, né? Então, hoje no ambiente rural, dentro da propriedade rural, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Além de também ter dentro das possibilidades de resíduos urbanos, onde nós temos restos de alimentos, principalmente, dentro da indústria, na indústria de alimentos, na indústria de processamento de alimentos. Mas no ambiente rural nós temos um foco muito interessante que são os resíduos, os dejetos dos animais, os resíduos que vêm a partir dos animais. Então a gente tem essa possibilidade de alimentar um biodigestor com esses dejetos. Aqui nós trabalhamos muito com dejetos de suínos, então que são os mais difundidos, mas também é possível com dejetos de bovinos, excretas de aves, cama de aviário, outros substratos que a gente pode utilizar do campo. A gente pode utilizar algumas culturas plantadas, né, culturas energéticas, o próprio milho, capiaçu, etc., também podem servir como fonte, e outros restos de alimentos, como resíduos de frutas, e assim por diante, também podem ser utilizados para a produção de biogás. Toda a matéria orgânica, então, ela vai ser convertida, se ela tiver condições, pelos micro-organismos, que são micro-organismos anaeróbios, para produzir esse gás. Então, a gente deixa de falar um pouco de resíduo, a gente começa a falar de substrato.
porque ele é o alimento para os micro-organismos que vão produzir esse gás, que a gente vai querer depois utilizar como combustível. Então, basicamente, o que a gente quer saber? A gente quer saber o quanto de energia e quanto de rentabilidade num projeto de biogás a gente vai conseguir obter, então, pensando quando a gente vai pensar em construir um biodigestor. Aqui a gente não precisa se atrelar, mas eu trouxe só como forma ilustrativa. A gente precisa entender que o biodigestor, dentro do biodigestor, o que acontece é um processo biológico. Então, nós temos que entender um pouco esse processo para entender as limitações do processo. Basicamente, nós temos 4 etapas, que é a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese. E as etapas dependem de micro-organismos diferentes, que atuam em cada etapa, e, consequência disso, nós vamos ter uma maior ou menor eficiência do biodigestor em produzir o metano, em ter um enriquecimento do metano. E isso é função principalmente do substrato, do resíduo que a gente está inserindo dentro do biodigestor, da composição dele, mas também a função de como a gente está operando esse biodigestor, como esse biodigestor é construído. Aqui, basicamente, para ilustrar, né, o biodigestor hoje ele é uma ferramenta, uma tecnologia que influencia, que tem um benefício muito grande com relação ao conceito da economia circular. Então, nós temos hoje toda a nossa energia que vem a partir da produção da biomassa, é uma energia que vem do sol. Então, essa biomassa sintetizante, ela usa essa energia do sol, transforma, então, esse CO2 em biomassa, e essa biomassa vai servir como substrato para a indústria, para a nossa alimentação, para as alimentações dos animais. E aí, o que acontece nesses processos? Nós geramos os resíduos. Então, também é possível, a partir então desses resíduos, ou diretamente da biomassa, isso ser convertido em biogás dentro do biodigestor. E o digestato, ele pode retornar ao solo como uma forma de ciclagem de nutrientes, o que contribui para esse conceito de economia circular. Hoje nós temos aí estudos recentes aí que foram feitos ainda no final do ano passado, nós temos 2,2 bilhões de metros cúbicos de biogás disponíveis, né, que hoje estão distribuídos em 675 plantas dentro do Brasil. Então, no ano de 2020, foram registrados 148 novas plantas, o que demonstra que é um mercado, né, uma cadeia que está com um crescimento aí estimado de cerca de 22%, registrou um crescimento de 22% no ano de 2020. Então, só para ilustrar o que nós temos hoje e o que nós temos o potencial, então, nós temos aí um potencial de 82, quase 83 bilhões de metros cúbicos ao ano, sendo que a gente produz aí cerca de 2 bilhões de metros cúbicos ao ano, que é o que a gente realmente aproveita desse biogás para a produção de energia ou para aproveitamento térmico ou elétrico ou diretamente utilização do gás como combustível veicular. Então, vejam que existe uma possibilidade muito grande. E, além disso, nós entramos também quando nós entramos com o biodigestor, nós entramos com algumas possibilidades de mitigar carbono, as emissões de carbono, que são os gases de efeito estufa, né? Então, aqui é um exemplo de uma suinocultura que, quando nós entramos com o biodigestor, sem utilização nenhuma do gás, apenas convertemos o biogás, encaminhamos para um flare, para um queimador, e queimamos esse gás. Assim, a gente evita que o metano, que ele iria para a atmosfera e contribuísse para esse aquecimento, a gente reduz esse impacto do aquecimento dele. Porque o CO2 ele é menos impactante, ele retém menos calor do que o metano. Então, só nesse exemplo, nós temos uma redução aí de aproximadamente 11%, de 100% que seria o total de emissão, ela cai para 89%. Quando nós aproveitamos esse gás para também produzir energia elétrica, não só queimamos, encaminhamos para um grupo gerador e produzimos energia, essa emissão de gás, ou essa contribuição, ela cai para 60%. E se depois nós temos ainda estratégias de reuso de água, tratamento desse material, do líquido que sai do biodigestor, ou seja, os animais produzem o dejeto, nós encaminhamos o dejeto para um biodigestor, e depois do biodigestor ele ainda passa por uma etapa de tratamento, para possibilitar o reuso dele, essa mitigação ainda sobe para 50%. Bom, falando um pouco então de todas essas vantagens, a gente
uma das perguntas que vem é, então, como eu posso construir um biodigestor? Como eu posso pensar num desenho de um biodigestor? E aí, nós temos que fazer algumas perguntas. Primeiro, é se eu necessito de um biodigestor realmente. Se dentro do meu arranjo de produção, o biodigestor vai ser possível ser instalado. E para que eu preciso de um biodigestor? Por que eu quero um biodigestor? Depois eu preciso saber o que eu vou fazer com este gás. Porque a rentabilidade é função de todos os ativos ou todos os produtos que são gerados ali, seja o fertilizante, né, seja o digestato, ou seja o gás. Então, no momento que eu entro com o aproveitamento do gás, eu estou agregando valor ao processo. E a mesma coisa com o digestato, porque existem dois focos. O primeiro é o licenciamento ambiental da produção. Então, nós temos, por exemplo, a produção de suínos, onde a destinação dos dejetos é uma questão importante que está vinculada ao licenciamento ambiental. Então, o biodigestor ele tem que estar enquadrado nessa possibilidade. Além disso, nós temos também que pensar no aproveitamento desses nutrientes que estão ali. Então, é também uma forma de agregar valor por intermédio do digestato. Na sequência, então, o que nós vamos levar em consideração para poder estimar como que eu vou dimensionar esse biodigestor? A primeira coisa é saber o potencial de geração de gás. Então, eu preciso conhecer o quanto de resíduo eu estou gerando, ou quanto de resíduo eu tenho disponível na propriedade. A partir daí, é saber qual é o potencial desse biogás, deste resíduo. Então, eu vou ter, por exemplo, uma estimativa diária de quanto eu consigo gerar de biogás e o quanto de substrato eu tenho disponível. A partir daí, então, eu posso, na outra ponta, verificar qual é a demanda energética que eu tenho na propriedade, ou como que eu vou entregar essa energia, para que eu vou aproveitar essa energia. Então, por exemplo, uma propriedade onde existe uma fábrica de rações, ou dentro mesmo da propriedade onde tem outros sistemas que está conectado, por exemplo, a uma microindústria, ou uma pequena indústria, ou até mesmo uma indústria de médio e grande porte, ela pode ser uma forma de alimentação de energia, de uma fonte de energia renovável, para outros processos, né? Então, ele pode estar vinculado num processo de geração distribuída, onde está conectado à rede, fazendo a distribuição dessa energia, utilizando a rede de transmissão. E aí, todas essas condições vão direcionar o potencial de monetização do biodigestor do negócio, né? E aí, obviamente, tudo isso tem que estar balanceado com a capacidade de investimento que nós temos para a planta. E aí, então, que nós entramos no processo de decidir, né, escolher, então, qual é o biodigestor que eu vou utilizar. Então, como eu comentei para vocês, o primeiro passo é conhecer o substrato. E aí, com base no substrato que nós vamos selecionar. Aqui eu trouxe 3 exemplos básicos. A primeira foto que vocês estão vendo bem acima é o biodigestor de lagoa coberta, ou o biodigestor canadense, né, o biodigestor de lona, o pessoal comenta, que basicamente ele é uma estrutura que ela é escavada, né, é feito uma escavação, ele é enterrado no solo, e aí ele é impermeabilizado, e por cima é coberto com uma lona. E basicamente o material ele entra de um lado e sai do outro, que a gente chama de um fluxo pistonado, né? Vocês podem ver que ele é relativamente, ele é um biodigestor de baixo custo comparado com os demais, mas ele também tem uma eficiência um pouco mais limitada. Depois existem outros biodigestores, que é esse que está na foto central, que é um reator WASB, ou no português ele tem a sigla como RAFA, ou RALF. Ele é um biodigestor muito mais utilizado para esgoto sanitário, para efluentes industriais, efluentes de cervejaria, produções de bebidas e assim por diante, né? Porque ele trabalha com substratos muito mais líquidos. E aí nós temos, à medida que nós vamos aumentando o nível tecnológico, nós temos outros modelos de biodigestor. Aqui está representado pela sigla CSTR, que é um biodigestor continuamente agitado. Então, ele pode receber aquecimento, esse biodigestor, ele pode receber agitação, e com isso eu vou melhorando a produtividade desse biodigestor. Eu consigo fazer com que, com a mesma quantidade, o mesmo volume de biodigestor, eu consigo produzir muito mais gás nesse processo. Só que, obviamente, eu tenho um maior investimento. Então, para poder selecionar isso, né, se eu for fazer um biodigestor caseiro, né, eu não preciso ter grandes estratégias de engenharia e fazer muito cálculo e dimensionar esse biodigestor
tem muita preocupação com isso, porque é um biodigestor pequeno, é fácil de manejar, é fácil de fazer a limpeza, se ocorrer algum problema, às vezes as peças de reposição são simples. À medida que eu vou aumentando a escala, eu preciso começar a fazer estudos para entender melhor e entender melhor qual é o risco que eu estou tendo no investimento da planta de biogás, no investimento do biodigestor. Então, a gente entra com algumas estratégias que, por exemplo, aqui na Embrapa nós fazemos, né, que são estudos voltados a essa questão, onde nós investigamos o substrato. A gente pode partir de um princípio simplesmente de dimensionar um tanque qualquer, né? Eu posso passar por estudos teóricos, onde eu uso dados da informação que nós temos disponíveis na internet, na literatura, que a gente consegue usar valores tabelados. Eu posso encaminhar amostras para o laboratório e fazer análise desses substratos no laboratório, e depois eu posso simular o processo e numa escala piloto, numa pequena escala, em laboratório mesmo, com pequenos reatores, simulando exatamente o que vai acontecer com o reator, com o biodigestor, em grande escala, lá no campo, lá no produtor, né? Obviamente, tudo isso tem um custo de investimento, então é possível adequar isso conforme a necessidade de redução de risco na hora de fazer o investimento. Basicamente, um dos primeiros parâmetros que nós precisamos dimensionar no biodigestor é o tempo de retenção hidráulico. Eu não quero aqui me ater muito a detalhes técnicos, mas é basicamente para vocês entenderem, né? Nós temos a percepção que esse é um dos fatores principais, o tempo de retenção hidráulico e a carga orgânica que o biodigestor é capaz de receber é muito importante. Então, geralmente, biodigestores que são biodigestores, os mais utilizados no campo hoje no Brasil são os biodigestores de lagoa coberta, de lona. Nesses biodigestores, o tempo de retenção hidráulico, normalmente, para os dejetos de animais, são dimensionados aí para cerca de 30, 35 dias. Então, é importante respeitar esses critérios na hora de fazer o dimensionamento. E qual é o tipo, então, de biodigestor que eu estava comentando com vocês? Nós temos aqui diferentes opções, então, desde biodigestores que eu posso construir com um sistema com caixa d'água, pequenos biodigestores, onde eu posso ter ela construção com lona, né? Aí, num ambiente um pouco mais de uma granja de maior porte, onde eu tenho biodigestores aí retangulares, biodigestores cilíndricos, cônicos, existem diferentes formatos e possibilidades de construção. E eu posso também utilizar tanques verticais, onde eu posso ter uma parte do tanque, ela é enterrada, por exemplo, e outra parte superficial. Eu posso ter tanques que não são enterrados, que eles podem ser, então, são estruturas de tanques verticais, né? Então, tem diferentes formas, jeitos de fazer. Hoje, o mais difundido no Brasil, para a pequena escala, são biodigestores como esse que vocês veem aqui na primeira foto, que é o biodigestor, chamado biodigestor sertanejo, popularizado aqui no Brasil. Para granjas já, onde você tem uma concentração de animais um pouco maior, nós temos aí biodigestores do tipo lagoa coberta, como esse retangular que nós vimos na foto. E aí essas outras plantas agora estão, que envolvem outros tipos de biodigestores, com biodigestores mais tecnológicos, são biodigestores, são plantas mais com investimentos maiores e geralmente plantas que envolvem uma centralização de tratamento desses resíduos, de tratamento desses dejetos. Como eu comentei para vocês, os principais tipos, então, nós temos o biodigestor chinês, que ele basicamente é um biodigestor que nós chamamos de cúpula fixa, ele é escavado, então é muito simples a construção dele, com um sistema de entrada e descarte, então ele entra por um lado, sai pelo outro, só que ele, em vez de ser uma lona, ele é fixo, e ele tem uma campânula, então, fixa, uma tubulação que direciona para um gasômetro ou para o uso direto desse biogás. Aí nós temos o modelo que é considerado um modelo indiano, né? O indiano, aqui no Brasil, ele está popularizado como o biodigestor sertanejo, então é fácil encontrar na internet informações sobre esse biodigestor. Ele é muito fácil a construção também, ele é possível fazer com caixa d'água, com materiais simples, baratos, e são biodigestores que atendem muito bem pequenos produtores que têm alguns animais na propriedade, produtores familiares que necessitam, por exemplo, têm a opção de utilizar esse gás, por exemplo, para cozinhar. Então, são biodigestores simples de ser construídos. Aqui nós já vamos para biodigestores, então, de granjas de suínos, por exemplo, granjas de bovinos, que podem utilizar essa tecnologia, que é o de lagoa coberta. Os reatores UASB, que eu já havia comentado, que são biodigestores, então, que são muito utilizados na indústria, né, principalmente, e no tratamento de efluentes urbanos.
E aí nós vamos para os biodigestores de maior nível tecnológico com agitação contínua. Qual que é a diferença desse tipo de biodigestor aqui? É que ele permite misturar materiais, e ele permite colocar substratos mais sólidos ali dentro, ou seja, aumentar a carga do biodigestor, e com isso a gente aumenta a produtividade. Aqui são alguns exemplos, né, de fotos já existentes de plantas que nós temos aqui no Brasil, são exemplos. Quando nós tratamos da produção animal, eu só para finalizar aqui gostaria de comentar que um dos fatores muito importantes, antes de nós avaliarmos como nós vamos construir o biodigestor, é muito importante nós pensarmos na gestão da água, na suinocultura. Se vocês quiserem mais informações, a Embrapa ela disponibiliza, nós publicamos um livro justamente com informações, então são informações mais técnicas, mas é interessante para conhecer, para entender os parâmetros, né, da questão construtiva dos biodigestores e como esse biogás pode ser utilizado, como o digestato pode ser destinado, pode ser aproveitado. É uma publicação que está gratuita no site da Embrapa, é muito simples, no site da Embrapa, na área de publicações, ou até mesmo quem tem interesse de se aprofundar no assunto, dentro da plataforma eCampo, no site da Embrapa, nós também temos cursos aí, onde um dos cursos é justamente voltado para a questão da produção de biogás. Eu agradeço, me despeço por aqui, e agradeço pela atenção.